Minha esposa e eu vivemos em nossa fazenda em Araçatuba, São Paulo, por mais de 15 anos. E durante 14 anos consecutivos, nada fora do comum aconteceu. Nossos filhos já saíram de casa. Agora somos apenas eu e minha esposa na casa. Em fevereiro de 2020, coisas estranhas começaram a acontecer. Acordei durante a noite com minha esposa me sacudindo. Ela disse que ouviu um barulho do lado de fora da janela e queria que eu fosse verificar. Simplesmente caminhei até a janela, a abri e dei uma olhada lá fora. Estava frio, então não quis ficar olhando por muito tempo, mas estava tudo tranquilo. Fechei a janela e assegurei à minha esposa que estava tudo bem. Depois, voltei para a cama. Antes que pudéssemos dormir novamente, ouvimos um barulho que nos fez sentar na cama. Um clique agudo e rápido na janela. Minha esposa não era medrosa, mas segurou meu braço, claramente preocupada. Ela pediu para eu pegar a espingarda e ver quem era. Eu disse a ela para relaxar e verifiquei a janela mais uma vez. Fiquei chocado ao encontrar um pequeno arranhão no vidro do lado de fora. Eu disse, querida, olha isso. Ela veio até mim, cobriu a boca com as mãos e disse, meu Deus, o que fez isso? Não tínhamos ideia, talvez algum animal grande. Pensei que na manhã seguinte iria inspecionar o lado de fora, perto da janela. Não havia pegadas na terra ao lado da casa, nada de estranho do lado de fora, na verdade. Então seguimos para a próxima noite. Era uma noite chuvosa e mais quente para fevereiro. Minha esposa e eu nos aconchegamos sob as cobertas novamente. E mais uma vez ouvimos um som que se destacava sobre a chuva lá fora. Era um som de raspagem, abafado, é claro, porque vinha de fora. O som parecia se aproximar da janela e então parou. Minha esposa e eu nos sentamos novamente. Olhamos um para o outro e desta vez ela nem precisou me dizer para ir lá fora. Peguei a espingarda de debaixo da cama novamente, coloquei meu casaco de chuva e corri para fora tão rápido quanto meus ossos antigos permitiam. Minha esposa diminuiu a luz no quarto, o que me deu luz suficiente para ver esses grandes arranhões no revestimento de vinil. Pareciam exatamente como marcas de garras, e quando olhei para a lama em que estava pisando, notei essas grandes pegadas que paravam bem antes da janela e depois voltavam na direção da floresta. Analisei as marcas da melhor forma possível, mesmo que estivessem se apagando rapidamente com a chuva. Não pareciam marcas de botas, sapatos ou de nenhum animal que eu conhecesse. Pareciam pegadas enormes, com garras nas pontas. Não temos ursos negros, onde vivemos há 15 anos, e nunca vimos um. Isso simplesmente não fazia sentido. De repente me senti inseguro lá fora, mesmo com a espingarda, então voltei apressadamente para dentro. Disse à minha esposa que havia algum animal grande lá fora, e enquanto ficássemos dentro, estaríamos seguros. Não temos persianas nas janelas do nosso quarto, não precisamos de privacidade de ninguém, pois ninguém vem para a propriedade de qualquer maneira. Tudo o que pude fazer foi dizer à minha esposa para ir e dormir. A próxima noite foi onde as coisas realmente tomaram um rumo para pior. Acordei por volta das 3 da manhã. Minha esposa ainda estava dormindo. Sentei pensando que poderia ter ouvido algo. Percebi que estava frio no quarto e olhei para a janela que estava aberta. Mas isso não foi a primeira coisa que notei. A primeira coisa que notei foi a cabeça se inclinando através da janela aberta para o nosso quarto. Minha melhor descrição da cabeça, não humana pelo tamanho e forma, era maior do que a cabeça de um cervo ou guaxinim. Quanto às características faciais, estava escuro demais para ver qualquer coisa, e tudo aconteceu muito rapidamente. Soltei um grito alto, um tipo de grito que não saía do meu corpo há décadas. Fui para debaixo da cama em busca da espingarda, mas até então a coisa na janela já havia sumido. Minha esposa estava gritando em reação ao meu grito. Corri até a janela para fechá-la e girar a trava. Disse à minha esposa que dormiríamos no antigo quarto do nosso filho naquela noite. Acredite ou não, isso foi há quase 1 ano, e essa criatura, seja lá o que fosse, nunca mais voltou. Mas por 3 noites seguidas, ela ficou voltando para nossa janela, e na terceira noite, estava pela metade dentro do nosso quarto. Minha casa fica ao lado de uma reserva natural em Ilha Comprida, São Paulo. Eu moro sozinho na maior parte do tempo, exceto quando minha namorada, que mora em outro estado, vem visitar. Bem, não posso dizer que moro completamente sozinho. Tenho 2 pastores alemães,
Tate e Muzi. Eles dormem lá embaixo, perto da porta dos fundos da casa. Na semana passada, por 3 noites seguidas, eu acordava com os dois latindo no meio da noite na porta dos fundos. Na primeira noite, apenas espreitei pela janela da porta para o quintal, que estava vazio. Na segunda noite, realmente saí para o pátio para olhar ao redor, mas não havia ninguém lá. Na terceira noite consecutiva de acordar com latidos, decidi que era o bastante. Alguém estava rondando minha propriedade todas as noites, enlouquecendo meus cães. Coloquei Tate na coleira e o levei para o quintal. Estranhamente, ele parecia mais calmo agora que estava do lado de fora, não latindo para nada. Caminhei com ele pelo quintal e até a linha de árvores em direção à floresta por um tempo, tentando ajudá-lo a identificar o que os dois vinham latindo nas últimas 3 noites. Então, ele começou a puxar na linha de árvores, latindo para algo na floresta. Obviamente, eu não conseguia ver muito longe na floresta, já que era noite, então o deixei liderar o caminho para dentro da floresta. Enquanto alguém estivesse invadindo minha propriedade todas as noites, achei que a melhor maneira de assustá-los seria fazer meu cachorro persegui-los. Tate continuava puxando e latindo à medida que avançávamos mais na floresta. Eu estava começando a perder o fôlego só tentando acompanhá-lo. Parecia que ele estava realmente focado em algo à nossa frente, mas eventualmente, Tate parou de puxar e latir. Ele apenas ficou lá, com as orelhas para trás, como se estivesse em posição defensiva. De repente, ele pareceu assustado, como se estivesse olhando diretamente para algo à frente. Eu tentei olhar para a frente na floresta escura, mas só conseguia ver até certo ponto. Houve um estalo de um galho, ou um pequeno galho um pouco à frente, confirmando que havia alguém conosco na floresta. Aproveitei esse momento para chamar quem estava lá. Quem quer que esteja aí, pare de invadir minha propriedade. Se não parar, soltarei meus cachorros ou chamarei a polícia, o que eu achar necessário. Não houve resposta ou sinal de reconhecimento. Apenas outro estalo de um galho, ou algo sendo pressionado no chão por algo, mais uma vez confirmando que havia alguém ou algo a cerca de 10 metros de distância. Assobiei para Tate seguir enquanto nos virávamos e íamos de volta para a casa. Tate continuava olhando para trás a cada 3 segundos, e eu tinha que puxá-lo para frente apenas para mantermos o movimento. Mas então ouvi um passo bem atrás de nós, e Tate começou a rosnar e latir novamente. Foi nesse momento que comecei a me sentir realmente ameaçado. Eu não tinha meu celular comigo, nem uma lanterna. Minha única proteção era Tate. Então houve esse som, um som inexplicável. Era como um clique misturado com um zumbido, quase como um grande veado. Tate começou a ficar louco novamente, latindo e puxando, mas eu o segurei. Continuei olhando para onde ele estava tentando avançar e finalmente vi alguma coisa. Havia um par de olhos brilhando, mas os olhos estavam muito altos, não baixos como os de um gato ou guaxinim. Comecei a correr de volta para casa, agora conseguia ver a luz do meu pátio pelos buracos entre as árvores. Finalmente cheguei à linha de árvores de volta ao meu quintal. Corri com Tate até a porta dos fundos. O levei para dentro e fechei a porta. Voltei-me para as árvores no extremo oposto do meu quintal e fiquei ali, ouvindo e esperando por qualquer coisa. Um farfalhar na vegetação me fez virar a cabeça cerca de 20 graus para a direita. Vi uma figura de pé na floresta, perto da linha de árvores. A luz do meu pátio formava o contorno do corpo de alguma forma. Parecia ter a forma de uma figura humanoide, mas estava agachada, meio escondida atrás de um arbusto, com braços longos em comparação com o resto do corpo. Na metade inferior do rosto, tudo o que vi foi preto, quase parecendo uma boca grande e aberta. Repito isso porque sabia que o que eu estava vendo não podia ser humano. Entrei em casa, fechei todas as persianas e levei meus cachorros para o meu quarto. Relatei a presença de uma criatura não identificada na reserva para a polícia. Dei minha melhor descrição por telefone e a mulher do outro lado pediu para eu ligar de volta se a pessoa ou criatura realmente entrasse na minha propriedade privada. Basicamente, chamar a polícia era para minha própria paz de espírito, mas eles não enviaram ninguém. Tenho feito meus cachorros dormirem comigo desde a semana passada e não houve mais avistamentos. Então isso aconteceu em uma viagem de acampamento com minha namorada Alicia, meu melhor amigo Rodney e sua namorada Amanda.
Meu pai me contou sobre um lugar perfeito para acampar, bem ao lado de um grande lago cercado por florestas densas. Uma trilha saindo de um estacionamento nas proximidades nos levaria diretamente ao lago. As instruções dele eram simples, e realmente foi fácil chegar lá. Chegamos quando o sol estava se pondo e o céu se tingia de um belo laranja. O lago estava tranquilo e o som da brisa batendo nas folhas era pacífico. Montamos nossa barraca e ainda havia um toque de laranja no céu, embora estivesse muito escuro na floresta agora. Havia um leve reflexo alaranjado no lago calmo e estava muito quente. Amanda sugeriu que todos entrássemos na água. Eu estava meio disposto, já que meu pai disse que seria perfeito para um mergulho. Todos trouxemos toalhas e as garotas pareciam mais empolgadas do que Rodney e eu. As duas entraram na água de lingerie, exclamando que estava realmente quente. Eu disse a elas que entraria depois de armar a fogueira, pelo menos. Como já tínhamos juntado alguma madeira, acender o fogo acabou sendo especialmente difícil para mim, porque simplesmente não conseguia fazer a madeira pegar. Não sou exatamente um escoteiro, Rodney assumiu, e enquanto o observava tentar acender o fogo, uma das garotas começou a gritar e se debater no lago. Amanda parecia tão confusa quanto Rodney e eu, e Alicia ficou debaixo d'água por alguns segundos, antes que Amanda começasse a gritar: "Ela está se afogando!" Tirei minha camisa e corri o mais rápido que pude para a água, mas quando cheguei onde ela estava, a água só chegava até minha cintura. Vi os braços dela ainda se agitando acima da água e a puxei para fora. Gritei: "O que diabos aconteceu?" Ela não respondeu imediatamente e correu direto para o acampamento, aparentemente sem fôlego. No meio do caminho, virou-se e gritou: "Saiam da água!" Amanda e eu nos olhamos e ouvimos. Enquanto saía do lago, senti algo forte agarrando meu tornozelo e tentando me puxar para baixo. Havia uma sensação aguda e perfurante, cortando meu tornozelo. Gritei em pânico e chutei o que quer que fosse com minha perna livre até conseguir me soltar. Voltamos ao acampamento, e Alicia já estava sentada em uma caixa de isopor, aplicando pressão em uma ferida aparente no tornozelo. Sentei-me em outra caixa de isopor e verifiquei meu tornozelo. Havia um corte profundo, mas pequeno, do lado direito, jorrando sangue. Disse a ela que precisávamos de alguns curativos no meu kit de primeiros socorros na barraca. Depois de cuidarmos dos ferimentos, nos sentimos mais relaxados e à vontade. Só queríamos entender o que diabos tinha nos agarrado. Sugeri que poderia ter sido uma enguia. Rodney perguntou se enguias realmente vivem em lagos assim. Alicia disse que não parecia uma enguia ou peixe. Parecia mais uma garra. Arrepiei-me ao ouvir isso, mas como isso faria sentido? De qualquer forma, ficamos por ali, porque qualquer que fosse a coisa na água, estávamos em terra firme agora. Nesse ponto, já estava escuro. O sol havia desaparecido completamente e a única luz vinha da fogueira. Já tínhamos bebido algumas cervejas, conversado sobre a vida, sobre amigos em comum e ocasionalmente tocado no assunto daquela coisa na água novamente. Estava tudo bem até que um splash veio de dentro do lago. Todos olhamos sobre os ombros ao mesmo tempo para o lago completamente negro. Provavelmente apenas um peixe, pensamos. Retomamos a conversa por alguns segundos, mas então houve outro splash. Não parecia um pequeno peixe saltando da água. Parecia o tipo de splash que você ouviria quando uma pessoa está caminhando por água até a cintura. As garotas queriam que fôssemos verificar o lago. Então Rodney e eu pegamos algumas lanternas e fomos até a beira do lago, onde ainda estávamos ouvindo ruídos. Com as duas luzes apontadas para a água, examinamos a superfície calma do lago até que Rodney me parou e disse: "O que é aquilo?" Olhei para onde sua lanterna estava apontada. Havia um objeto na água. A princípio pensei que fosse um objeto, mas percebi que se parecia com a cabeça de alguma criatura, definitivamente nada que vivesse em um lago. Parecia que estava apenas colocando a cabeça para fora da água e podíamos ver o reflexo de seus olhos. Estava nos olhando. Então se moveu e subiu ligeiramente para fora do lago, fazendo outro ruído de respingo. Foi quando Rodney e eu gritamos: "Vão até as garotas." Lembro-me de Rodney dizendo para pegar todas as coisas importantes e ir embora, o que era uma ideia inteligente. Peguei todos os meus objetos de valor e deixei a barraca e coisas maiores. Ele correu de volta pela trilha até o estacionamento, embalou o carro e partiu pela estrada. No dia seguinte, voltei com meu pai para pegar as barracas,
mas tudo o que deixamos no acampamento estava destruído. As barracas estavam rasgadas, as caixas de isopor estavam arranhadas e jogadas pelo local. Contei a meu pai sobre a criatura no lago, mostrei a ele o corte no meu tornozelo e perguntei o que poderia ter causado aquilo. Ele disse que não tinha a menor ideia e saímos apressados. Nenhum de nós jamais voltou a esse lago. Tudo aconteceu em uma quinta-feira, 18 de julho. Na madrugada de terça-feira, arrumei minha caminhonete com equipamentos de acampamento e segui cerca de 30 minutos a sudoeste daqui. Tenho um local de pesca favorito cheio de trutas. Então trouxe minha vara de pesca com mosca, é claro, junto com uma Glock para proteção contra animais selvagens ou humanos que possam estar por perto. Cheguei ao meu destino por volta das 1 e almocei meu sanduíche do Subway. O Sweet Onion Chicken Teriyaki é o meu favorito. À medida que o pôr do sol se aproximava, preparei minha vara e comecei a pescar. 2 trutas arco-íris em menos de 20 minutos parecem corretas em dias quentes, já que estão mais ativas durante o outono, mas podem ser pegas no início da manhã ou tarde da noite durante o verão. Nunca vi sinais de que álcool seja proibido no parque, então levei 2 caixas de Budweiser em uma caixa térmica e outra com refrigerante, água engarrafada e uma bandeja sobre o gelo, onde mantive meu sanduíche. Segui mais a jusante, onde o rio era um pouco mais profundo, com árvores lado a lado do outro lado do rio, principalmente pinheiros ponderosa e alguns cedros do oeste. Ao ver o espaço entre cada árvore, fiquei mais alerta para ursos que poderiam aparecer a qualquer momento. Mantive meus olhos vagando, enquanto sentia minha vara lentamente. Olhei para a direita e vi algo fora do comum. Peguei meu telefone do bolso traseiro e tirei-o da sua capa à prova d'água. Infelizmente, não consegui fazer um bom vídeo dessa coisa. Não era um urso, tinha que ter pelo menos 40 ou 60 centímetros mais alto do que eu, já que tenho 1,85 m. Estava do outro lado do rio, a uns 40 metros de distância de mim, com pelos marrom avermelhados e um rosto primitivo. Os braços eram maciços, alcançando abaixo dos joelhos. Fiquei completamente imóvel quando o vi pela primeira vez, pois estava usando minha jaqueta e calças de camuflagem. Não estava certo se essa coisa me viu, mas talvez tenha sentido minha presença, pois mexeu a cabeça como se estivesse tentando me encontrar. Não podia acreditar no que estava vendo. Começou a andar na direção da minha localização e meus olhos o seguiram, mas mantive a cabeça imóvel. Essa coisa andou incríveis 10 metros em menos de 6 segundos. Eu podia ver respingos de água a cada passo. Não tinha ideia do que era. Nunca ouvi falar de criaturas assim em Oregon, então não sei o que estava vendo. O que sei é que essa coisa cheirava mal, como um tipo pior de gambá que estava morto há semanas. De qualquer forma, a criatura chegou a um ponto em que estava quase exatamente do outro lado de mim. Do outro lado do rio, a apenas cerca de 15 metros de distância. Devo ter me misturado bem com as árvores, porque ela não parecia me ver. Estava com medo quando emitiu um rugido enorme. Parecia que essa coisa sabia que eu estava lá, mas não sabia minha localização exata. Eu continuava me perguntando o que diabos era isso. De repente, ela se abaixou para pegar uma pedra e a atirou através do rio. Fiquei imóvel enquanto ela seguia para o oeste. Esperei cerca de 10 minutos depois que ela saiu da minha vista. Peguei minhas coisas e corri de volta para meu acampamento. Alguém, por favor, me diga o que era essa coisa e o que devo fazer se decidir acampar naquela área novamente.